No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal conforme as figuras 1 e 2. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros da altura do poste até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que fique dividido em 20 arcos iguais. O poste está fixado em um ponto C, o centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizarão um pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser. Bom, esse é um exercício muito simples, tá? Que vai utilizar equação e o teorema de Pitágoras. Então vamos à resolução aqui. Então veja só, eu tenho 100 metros, né? Eu tenho 100 metros e eu preciso utilizar esses 100 metros nos 20 arcos iguais dessa árvore. Lembrando que arco, né? Eu estou falando de arco, é exatamente o comprimento deste segmento aqui, tá? Então, 100 metros tem que ser igual a 20 vezes o meu arco. Eu vou chamar esse arco de A maiúsculo, tá? Então, 100 metros igual a 20 vezes o comprimento de um arco. Só que um arco, como que nós vamos determinar uma medida que envolva, né, o raio deste arco? Então, veja só. Eu vou pegar simplesmente um arco desse. Deixa eu colocar esse arco um pouco mais embaixo. Eu vou utilizar o desenho aqui, depois eu vou ampliar esse triângulo que eu vou encontrar aqui. Se a gente pegar aqui o centro, né, o poste que sustenta essa árvore de iluminação, até a base de um desses arcos, isso daqui forma um triângulo retângulo. Eu vou desenhar esse triângulo retângulo aqui para vocês com as medidas. Tá? Por que eu sei que é retângulo? Porque fala que está perpendicularmente ao plano do chão, ou seja, com um ângulo de 90 graus. O que significa este segmento aqui no triângulo? É exatamente a altura da minha árvore. Ou seja, aqui então tem 3 metros. Vou até colocar a unidade de medida aqui para ficar claro. Então aqui tem 3 metros. A hipotenusa desse triângulo retângulo é exatamente o arco pelo qual a mangueira, o arco, né, que vai ter uma mangueira de iluminação. Então aqui é onde vai ficar, digamos, o pisca-pisca, né? A gente pensar aqui em mangueira de iluminação, que é o tamanho do meu arco. Eu chamei aqui em cima. O comprimento da hipotenusa é o comprimento de mangueira que eu preciso colocar em cada arco dos 20 necessário para iluminar essa árvore de Natal. E aqui embaixo, se você observar, é o raio da minha circunferência. Porque qualquer ponto que dista do centro até um ponto da borda dessa circunferência, essa medida é chamada de raio. Então aqui eu vou colocar um R de raio. E agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Lembra o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Quem é a minha hipotenusa é a medida do arco. Então, A ao quadrado igual. Um cateto é 3, então 3 ao quadrado. E o outro cateto é o raio, também eleva ao quadrado. Então, aqui eu fico com A igual 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado dá 9, mais R ao quadrado aqui. Qual é a minha medida de A? Eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados aqui. Então, se eu tirar a raiz quadrada aqui, eu vou encontrar o meu A. Aqui você não precisa se preocupar com aquele sinal de mais e menos. Como a gente está trabalhando com distância,
é sempre positivo, né? Então, o meu A, ele vai ser a raiz positiva de 9 mais R ao quadrado. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, lembra que o exercício pediu o raio em metro que essa circunferência tem que ter? Essa minha fórmula aqui em cima, ela depende do comprimento do arco. Só que ele não quer saber o arco, ele quer saber o raio que vai gerar o arco de tal tamanho em que 20 será suficiente. Então, eu vou pegar esse A aqui da fórmula, vou substituir aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó, 100 igual a 20 vezes o A, e o A eu vou substituir por raiz quadrada de 9 mais R ao quadrado. Podemos fazer simplificações aqui? Podemos, né? Cortamos um zero de cada lado. Lembra que isso aqui é um produto, então eu posso fazer. E esse 2 aqui que está multiplicando, ele pode dividir esse 10. Então, aqui, na verdade, vai ficar 5 igual a raiz quadrada de 9 mais R ao quadrado. Como eu quero o meu raio, vou fazer o seguinte. Agora eu vou elevar os dois membros ao quadrado para essa raiz quadrada cancelar, né? Então, 5 ao quadrado dá 25. Ó, o quadrado mais quadrada se cancelam, fica 9 mais R ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor do meu raio, eu vou isolar então esse raio ao quadrado. Então, esse 9 vai com o sinal trocado, né? Então, 25 menos 9, R ao quadrado igual a 16. E aqui, né? Qual é o número ao quadrado que dá 16? É 4. Ah, mas menos 4 também dá. Lembra que a gente está falando de medidas, né? E medida negativa para comprimento não existe, né? Então é sempre em módulo. Então aqui você pode simplesmente fazer o exercício de tirar a raiz quadrada, então vai ficar raio igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Ou seja, para que sejam utilizados, né, 100 metros de mangueira em 20 arcos, o meu raio precisa ter 4 metros de comprimento. Então, a alternativa correta é a letra A.